Neste período de pandemia provocado pelo coronavírus, nós estamos sendo surpreendidos com novas leis, novas medidas provisórias e decisões judiciais. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski deu provimento em caráter liminar, ainda pendente de decisão do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, para determinar que, na medida provisória 936, os acordos individuais que versarem sobre redução de salário ou compensação de jornada de trabalho através de instituição de regime de banco de horas seja submetido ao sindicato correspondente. Essa medida provisória e também a 927 tinham previsão de que essas medidas de redução do salário e alteração de jornada poderiam ser feitas mediante um acordo individual entre patrão e empregado. Mas considerando o que dispõe a Constituição Federal, mais precisamente no seu artigo 7º, inciso 6, essas medidas só podem ser feitas através de negociação coletiva, seja através de acordo coletivo ou convenção coletiva. Dessa forma, o que muda, então, é que o acordo individual, nessas situações, somente terá validade quando for submetido ao sindicato no prazo de 10 dias a partir do momento em que ele foi celebrado. E o sindicato, então, irá deflagrar o processo de negociação coletiva. E se por acaso ficar inerte, o acordo individual será válido. Lamentavelmente, a decisão não estipula um prazo para que o sindicato deflagre a negociação coletiva. A inércia, então, ela ganha aí, o prazo dessa inércia ganha um caráter subjetivo. E principalmente, a partir do momento que estamos em momento de epidemia, de uma pandemia, todo o tempo ele é escasso. Então, essa é a situação que os empresários vão ter que conviver. É possível acordo individual? É, mas existe essa condicionante com todas essas ressalvas. E no âmbito do direito desportivo, o que pode ser feito tem aplicabilidade? Olha, essas medidas provisórias, tanto a 927, a 936, a 944, não foram feitas pensando em contratos de trabalho por prazo determinado, que é a hipótese do atleta. O atleta, obrigatoriamente, o seu contrato de trabalho tem um período mínimo de 3 meses e um período máximo de 5 anos. Todo o contrato de trabalho. Então, essas medidas provisórias não foram feitas pensando nesse tipo de trabalhador. Até porque há uma previsão de estabilidade, de garantia no emprego após a cessação do estado de calamidade que você teria ali dificuldade de implementar no âmbito desportivo. E por quê? Porque a relação entre o atleta profissional e o seu clube empregador, ela não termina aí. Não é apenas entre essas partes. Existe todo um sistema federativo piramidal, que você tem a entidade de administração do desporto que registra esses contratos de trabalho exatamente para poder dar início ao vínculo desportivo. E nós não estamos falando apenas das entidades de administração do desporto brasileiras, mas também existe a entidade máxima de administração, no caso do futebol, que é a FIFA. Portanto, imaginando um atleta profissional que estava jogando agora um campeonato estadual, que já tinha um pré-contrato assinado com algum clube do exterior. Não basta simplesmente você dizer que aquele contrato vai estar prorrogado até o final do campeonato estadual, porque aí tem a vontade de um clube terceiro, que deve ser observada e privilegiada, a vontade do próprio atleta. Portanto, a questão não se resume entre as partes contratante e contratada, entre empregado e empregador. Por isso, essas medidas provisórias não foram feitas para o atleta profissional, ou pensando no atleta profissional. Podem ser aplicadas ao desporto? Podem, mas existe ali algum risco até de discussão jurídica no futuro. Em relação à redução salarial, é plenamente possível, plenamente viável. Estamos enfrentando
uma pandemia e o momento é de concessões recíprocas. Então, o atleta não pode ter em mente que vai receber 100% do seu salário nesse momento inicial, porque se isso acontecer, a maioria dos clubes não vai ter condição sequer de continuar a sua prestação de serviços. Portanto, concessões devem ser feitas. Já existem movimentos para que uma parte da redução do percentual seja paga de forma parcelada, outra parte seja destinada aos demais empregados do clube. O importante é que haja essa conciliação, o diálogo seja franco e aberto. Os sindicatos de atleta, nesse momento, vão ganhar uma importância e uma notoriedade muito grande se funcionarem ali como verdadeiros intermediadores e facilitadores desses acordos. O momento é justamente de união e de corresponsabilidade. O momento é de pensar no nós e não no eu. Daí porque no âmbito desportivo é fundamental que esses acordos ocorram. E se por acaso o sindicato se recusar a se manifestar, seja porque não tem estrutura, enfim, seja porque falta vontade mesmo, então poderá o empregador adotar as medidas, o clube empregador adotar as medidas previstas na própria medida provisória. Mas diante dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, os acordos individuais que versem sobre redução salarial e compensação de jornada obrigatoriamente vão passar pelo sindicato, pelo menos até a vigência dessa decisão, que por enquanto é em caráter liminar. Até a próxima.